Olá, vivedor! Seja bem-vindo ao Sobreviver Lab Imersão, um podcast de divulgação científica na área da psicologia para você viver melhor. Eu sou o Anderson, psicólogo e doutor em ciências. E eu sou a Marília, psicóloga e doutora em ciências. No episódio de hoje falaremos sobre saúde mental em tempos de pandemia. Será que teremos um tsunami de problemas mentais? Sem dúvidas, a pandemia do coronavírus está testando nossas habilidades de enfrentamento e resiliência. Mas será que estamos vivendo um momento em que a maioria das pessoas estão perdendo a sanidade? O que alguns dados recentes de pesquisas europeias mostram é que algumas pessoas pioraram, mas há aquelas que melhoraram ou se adaptaram. Vamos juntos descobrir esses perfis no episódio de hoje. Antes de começar, lembre-se de acessar nosso hub, link na descrição, e compartilhe esse conteúdo com quem quer viver melhor. Bom, nós estamos gravando esse episódio nessa segunda semana do mês de março, né, que corresponde a um ano de enfrentamento desse vírus, né, o coronavírus, que tem deixado muitas pessoas doentes e, infelizmente, muitas pessoas faleceram. Um ano depois, nós começamos a ver alguns resultados sobre o impacto do vírus, né, do coronavírus, na saúde mental das pessoas de alguma maneira mais robusta, mas claro que as pesquisas ainda são recentes, iniciais, e então a gente vai discutir dados que talvez não sejam 100% generalizáveis, né, só fazendo essa ressalva porque a ciência ainda está se constituindo, né, sobre esse tema, ainda não tem uma literatura robusta que subsidie essa discussão, mas acho que é muito um pouco do que a gente vem percebendo e acho que é importante a gente falar sobre esses tempos difíceis também, né? A primeira questão que se coloca é o quanto que estamos vivendo um trauma coletivo. Então, todo mundo passa pelo mesmo problema, não da mesma maneira, porque cada um enfrenta de um jeito, vive de um jeito, mas é um problema que atinge a todas as pessoas, né? Não é algo individual. O que os nossos dados mais recentes, especialmente aqueles decorrentes de pesquisas populacionais realizadas na Europa, especialmente na Inglaterra e Reino Unido como um todo, indicam a nós que 25% da população piorou no cenário do Covid-19 e 9% ao mesmo tempo melhorou durante a pandemia porque encontrou nessa situação de isolamento uma oportunidade para mudar algumas coisas que antes estavam ruins. Portanto, de certa forma, a crise funcionou para esses 9% como uma oportunidade de mudança. É claro que a gente vê que a porcentagem de pessoas que pioraram, né, que apresentaram problemas em saúde mental é maior do que as que melhoraram e se adaptaram, e acho que isso faz referência um pouco, por ser um trauma coletivo, todo mundo está vivendo ao mesmo tempo essas dificuldades, a gente perde um pouco de suporte social, né? Porque quando é um trauma individual, acontece só com você sempre tem alguém com quem contar que às vezes está melhor e pode te ofertar algum auxílio, algum suporte. Então, acho que a gente perde também essa possibilidade de juntos, né, sermos mais fortes, suportando uns aos outros, porque todo mundo, de alguma maneira, vive as mesmas dificuldades ao mesmo tempo. Então, se nós formos consultar as pesquisas que foram desenvolvidas no início da pandemia, em 2020, nós vamos encontrar relatos que identificam, nas primeiras 3 semanas da pandemia de 2020, um aumento de casos de depressão, estresse e ansiedade. E esses casos foram mais prevalentes nas pessoas que tinham algum histórico de doença mental, nas pessoas socioeconomicamente classificadas como pobres, nos jovens, principalmente crianças e adolescentes e alguns jovens adultos, e finalmente com mulheres, especialmente aquelas que têm crianças pequenas para cuidar em casa. Nós vamos discutir especificamente as implicações disso. Sim. E esses dados que pioraram nessas populações, é interessante observar que eram pessoas que já tinham algum fator de risco, né, alguma situação de vulnerabilidade, então já tinham alguns sintomas, né, de doença mental
ou vulnerabilidade socioeconômica, mas é interessante pontuar a dificuldade, né, que os adolescentes, as crianças e as mulheres, as mães acabaram enfrentando mais dificuldades, né? Sim, então se pensarmos nas pessoas com histórico de doença mental, nós podemos inferir que o fato da pessoa já ter um histórico de dificuldades fez com que essas dificuldades fossem potencializadas com o cenário da pandemia, nas primeiras semanas da pandemia, no ano de 2020. Os pobres, evidentemente, por questões socioeconômicas, por não conseguirem acessar as ferramentas necessárias para conseguir se cuidar melhor, então, efetivamente, para praticar o distanciamento social ficando mais tempo em casa, então não é possível para uma pessoa pobre, ela tem que sair de casa para ganhar a vida, né? Literalmente, para se alimentar, para fazer as coisas básicas da vida dela. Os jovens, crianças e adolescentes com muita dificuldade por estarem apartados do contato social com outros jovens, que nós sabemos que é algo fundamental para o desenvolvimento deles, e especialmente porque as escolas fecharam num primeiro momento 100%, e aí as crianças e os adolescentes não puderam continuar com esse contato social que é fundamental para o desenvolvimento, e as mulheres com crianças, porque elas se viram sobrecarregadas no trabalho não só organizacional, trabalho formal, porque esse trabalho se transformou num home office, né, num teletrabalho em casa, mas também porque elas tiveram que tentar conciliar esse trabalho com os trabalhos de casa e especificamente com o cuidado com as crianças, principalmente, que não tiveram mais a escola para ajudar. E só acrescentando esse aspecto do fator de risco da pobreza, né, essa vulnerabilidade socioeconômica, acho que claro que é uma questão crônica na nossa cultura, né, no nosso país. Nós somos um país muito desigual, então nós temos muitas pessoas que têm dificuldade, né, não têm oportunidade de acesso à educação e aí acabam acessando um mercado de trabalho com empregos mais operacionais, e aí foram esses empregos operacionais que ou foram extintos ou a pessoa teve que se expor mais ao risco de contaminação. Então aí também a gente tem um pouco essa questão socioeconômica adicional, né, nesse fator de risco aí. Bom, mas aí o que a gente observou é que ao longo do ano de 2020 os sintomas diminuíram. Então acho que tem um pico no início do ano, nesse momento inicial de adaptação, de choque com essa realidade muito nova, de medo, de susto, de incertezas. E aí ao longo do ano os sintomas foram diminuindo, indicando talvez algum nível de adaptação, né? Do quanto que a gente foi se acostumando a conviver dessa maneira diferente. Porque é isso que tem acontecido, né? A gente vai vendo, algumas pessoas vão se adaptando a conviver assim. De certa forma, nós também começamos a observar, né, ao longo do ano de 2020, essa diminuição do relato de sintomas, especialmente depressão, ansiedade e estresse, porque nós sabemos já na literatura científica de psicologia e saúde mental que os traumas pessoais duram mais que os coletivos. Então, quando você vive uma experiência negativa individualmente, você tende a viver os efeitos negativos dela por mais tempo. Ao passo que, quando nós vivemos experiências negativas coletivamente, há uma tendência a nos adaptarmos mais rapidamente, porque os efeitos negativos são um pouco mais difusos, uma vez que nós temos mais condições de nos adaptarmos às situações adversas. E acho que também, apesar de serem mais intensos, acho que as pessoas coletivamente conseguem também construir alternativas, né? E vão surgindo alternativas mais frequentes, mais intensas, e acaba uma pessoa ajudando a outra, né? Então a gente cria laços sociais mais fortes, né, que podem trazer esse efeito maior de resiliência, né, de conseguir enfrentar essa dificuldade de alguma maneira coletiva também. Então, apesar de ser mais intenso, também a resiliência, a estratégia de solução pode também ajudar por ser coletiva, né?
É claro que vale muito a pena ressaltar que as pesquisas que acompanharam as pessoas ao longo do ano de 2020 enfrentando o Covid-19 dizem respeito a algumas características que têm a ver com o ponto de partida de cada um. Como a Marília ressaltava no início do podcast, nós estamos vivendo o mesmo problema, que é o problema do Covid-19 afetando o mundo inteiro, mas nós não vivemos esse problema da mesma maneira, porque cada um de nós tem um ponto de partida diferente. Então, assim como dizíamos que o histórico de doença mental, que a condição socioeconômica, com a faixa etária e ser mulher com criança afeta ainda mais a capacidade de enfrentar o Covid-19, nós também temos a necessidade de observar o ponto de partida de cada um individualmente. Então, além do histórico de sintomas individuais, a questão da solidão e da intolerância à incerteza também afetaram a capacidade das pessoas de se adaptar ao longo do tempo e de desenvolver esse conceito que a gente está chamando de resiliência, que nada mais é a capacidade de conseguir encontrar estratégias para resolver os problemas da vida. Então, quanto mais sozinho, mais difícil enfrentar as condições impostas pelas dificuldades do Covid-19. Daí a importância dos laços sociais, como a Marília frisava. E além da construção, né, desses laços sociais mais fortes, acho que gera esse sentimento de pertencimento a um grupo, né, que se associa a outros estados, né, a outras emoções, se associa muito positivamente, por exemplo, com um sentimento de felicidade, né? Então acho que tem um pouco essa construção de grupos que se fortalecem mutuamente, e aí a pessoa se sente pertencida com algum objetivo na vida, com algum porquê para viver, né? E aí isso tende a ajudar na construção dessas habilidades de enfrentamento. Acaba se transformando numa luta coletiva, né? Em busca da solução, né? Da resolução do problema. Ainda que às vezes pareça que nós ainda temos bastante dificuldade de pensar o coletivo, né? Às vezes na nossa cultura, a gente tem muito essa concepção das pessoas pensarem individualmente, mas acho que de uma maneira geral a luta tende a ser coletiva. E aí, quando você está pertencendo a um coletivo que ajuda a pensar em estratégias para viver melhor diante da dificuldade que a pandemia oferece, nós também estamos falando ao mesmo tempo de um comportamento que é contrário à solidão. Então você ativamente busca contato com outras pessoas que podem te ajudar a repensar como viver esse momento. E porque sabemos também, não só nessa literatura do ano de 2020 que foi coletada, mas de literaturas anteriores que discutem saúde mental e capacidade de resolução de problema, que salientam a necessidade de você ativamente procurar contato com grupos de pessoas que vão lhe oferecer condições para refletir em estratégias de enfrentamento, e não necessariamente grupos de pessoas que vão ou colocá-lo em mais risco ou que vão repisar, né, que vão remoer as dificuldades que estão sendo vividas ao longo de 2020. Quando estamos pensando em pontos de partida diferentes para a capacidade de enfrentar o Covid-19 ao longo de 2020 e que nos parece serão características importantes para enfrentar também em 2021, é a capacidade de tolerar a incerteza. Nós estamos num momento de vida que é muito incerto. Nós não sabemos exatamente o rumo que as coisas tomarão. Nós temos alguns parâmetros, né? Vacinas que já foram desenvolvidas e podem ser aplicadas ou não em massa, dependendo das administrações possíveis. Nós temos escolas que estão reabrindo em formatos híbridos, tentando se adaptar, trazendo principalmente as crianças para o convívio da escola e para o convívio social, que é fundamental para o desenvolvimento, mas ainda tateando as maneiras de fazer. Mas o fato é que tudo isso é incerto, nós não sabemos exatamente como as coisas vão ficar. E nesse sentido, nós sabemos na literatura da psicologia que algumas pessoas têm mais habilidades para enfrentar as incertezas da vida do que outras. E enfrentar a incerteza tem a ver com pensar em estratégias para resolver os problemas e não ficar preso nas estratégias anteriores, porque a partir do Covid-19 as coisas mudaram muito. Então nós temos que ter a habilidade de variar e nos adaptar
para fazer coisas diferentes. Então, se a pessoa tem condição de comprar delivery a maior parte das coisas que ela precisa no dia a dia de supermercado, é uma estratégia importante para lidar com essa incerteza de ir ao supermercado, dependendo do supermercado, claro, se tem protocolo ou não, por exemplo. Claro que isso depende muito de questões econômicas, né? E aí a gente resgata talvez um pouco a fala do início, mas é sempre importante pensar dentro das possibilidades reais, né? O que é possível de ser feito para gerar essa adaptação, né? O foco na solução e não no problema, né? Porque certamente há grupos muito grandes de pessoas que não se sentem seguras economicamente nesse cenário de incerteza, uma vez que o trabalho delas dependia totalmente do contato com outras pessoas, o trabalho feito na rua, né? Sim. Então, esses trabalhadores que nós teríamos que considerar como prioritários. Prioritários e também talvez para pensar em como ajudá-los a construir essas estratégias de adaptação que talvez foram mais intensas, né? Porque às vezes para determinadas profissões foi a transição do trabalho presencial para o trabalho à distância, né, feito de casa, não foi tão sofrida, mas para algumas profissões praticamente, né, como por exemplo o ramo de eventos, ficou bastante prejudicado por conta da dificuldade acabaram as festas, né, assim, diminuíram muito as festas. Então acho que a gente também consegue encontrar grupos que foram exigidos em mais características de adaptação do que outros grupos profissionais, né. Mas aí, né, nesse cenário de incertezas, dificuldades, doenças, né, graves, biológicas, crise sanitária, muitas pessoas pioraram, mas identificamos aquelas que melhoraram, né? Quem foram essas pessoas que melhoraram? O que elas fizeram? Acho que é importante também a gente discutir esse ponto, até mesmo para termos exemplos, né, de como a gente pode se comportar e desenvolver estratégias para viver melhor. Nas pesquisas europeias, aquele 9% de pessoas que melhorou na pandemia foram, primeiro, aquelas que tinham efetivamente suporte social. Grupos de acolhimento para conversar sobre o assunto, que conseguiram manter algum contato, ainda que mediadas por tecnologia, né? Mas com pessoas queridas e se mantiveram socialmente ativas, que conseguiram ter uma mínima estrutura para trabalhar em casa e aí se expor menos, porque, né, toda vez que a gente se expõe, tem que sair de casa, tem que sair para trabalhar, acaba gerando um estresse, né, dessa rotina de máscara, álcool gel, distância, a gente de alguma maneira sai de casa sempre num modo tensão, num modo alerta, né. Então, as pessoas que tiveram um suporte social nesse sentido enfrentaram melhor essas alterações, conseguiram se adaptar de uma maneira mais positiva, né? E até avaliam que melhoraram, que às vezes até parece uma coisa impossível, né? No meio da pandemia, sua qualidade de vida melhorou? A pessoa responde, sim, melhorou. Parece até muito difícil de pensar, né? E ao mesmo tempo, pessoas que ofereceram suporte social, também tem esses dados nessa literatura. Então, não só aquele que se beneficiou de um suporte social, mas também aquele que foi suporte social para outra pessoa. E isso é interessante na psicologia humana, né? Porque os seres humanos, eles são reforçados por ajudar outros seres humanos. Sim, tem liberação grande, né, dos hormônios da felicidade quando a gente coopera e ajuda as outras pessoas. Por isso que a gente fica tão satisfeito no ato de ajudar, né? É algo que a nossa sociedade valoriza bastante, que tem um reconhecimento aí nesse comportamento de ajudar. Então, acho que cria esse laço coletivo de fortalecimento mútuo, né? Acho que isso é bem importante mesmo para essa construção das estratégias coletivas e para trazer bem-estar, qualidade de vida. Dentro desse também grupo de pessoas que conseguiram enxergar melhoras e se sentiram melhores durante o ano de 2020, durante a pandemia do Covid-19, estão aquelas que construíram o que a gente chama de crenças positivas decorrentes das oportunidades novas que elas tiveram para repensar a própria vida.
Sim, e aí eu acho que essa concepção de você enxergar na dificuldade uma possibilidade, né, de reavaliar as escolhas, mudar determinadas coisas, né? Então acho que é a crise como uma oportunidade de mudança. Que é algo sofisticado, a gente não está falando que é super fácil, foi a minoria das pessoas que conseguiram, mas é uma habilidade que talvez a gente devesse treinar mais e até tentar colocar em prática, né? Porque aí você consegue olhar para a crise de uma maneira mais racional, isso é importante pensar em controle emocional nesses momentos muito difíceis, porque se a gente se desespera ou fica muito triste, fica nesse ciclo de sensações, sentimentos desagradáveis, a gente não foca na resolução do problema, assim, no problema em si, né? Então acho que observar durante a tempestade o que eu posso fazer para aprender alguma coisa daquela tempestade, o que eu posso fazer para mudar, né? E aí gera esse movimento de reavaliação da própria vida. Então acho que as pessoas que melhoraram, a gente vê relatos de que passaram a ficar menos tempo no trânsito, e o trânsito é super estressor, né? É uma coisa que eu mesma, esse foi um benefício que a pandemia trouxe. Eu não pego mais trânsito, não perco tempo me deslocando. Tem aquelas pessoas que relataram que começaram a se alimentar melhor durante a pandemia, porque trabalhavam durante o dia todo fora e muitas vezes acabavam comendo fast food em última análise, ou comidas que, enfim, não sabia quais eram as procedências. E aí passaram a se alimentar com uma comida caseira 100%. E também o ato de cozinhar, fazer a própria comida, né, o que passou a ser mais frequente, traz todo um conhecimento sobre o que você está ingerindo, descoberta de sabores, né, texturas. Então a alimentação também representou uma oportunidade de mudança. Convivência maior com os filhos, né, então acho que os pais de alguma maneira conseguiram passar mais tempo com os seus filhos, né, principalmente acho que durante a semana, até para algumas profissões aos finais de semana. E a despeito daquele dado fatual mesmo, de mulheres, de crianças com bastante dificuldade de trabalhar e cuidar das crianças em casa integralmente, você tem relatos de pais, né, ou cuidadores, né, de crianças, relatos positivos de uma possibilidade de um aumento qualitativo da convivência com esses jovens, com essas crianças, com esses adolescentes. Então teve pai que conseguiu administrar o tempo para conviver com os filhos e trabalhar ao mesmo tempo dentro de casa. Também porque tinha condições para isso, né? Espaços específicos para fazer um home office e outros espaços para conviver com os filhos, né? E também flexibilidade para administrar o tempo de trabalho e o tempo de convivência com os filhos. Sim, e acho que talvez esse momento de convivência com os filhos, os pais em algum momento, né? A gente percebe um pouco de cansaço, porque exige uma dedicação, né? Cuidar das crianças, dos adolescentes exige uma dedicação, mas ao mesmo tempo qualitativamente melhorou muito o afeto, o vínculo, os laços de confiança, né? Então acho que até deve suplantar, né, o desenvolvimento qualitativo dessas características que muitas vezes eram difíceis de serem desenvolvidas quando quando o pai trabalhava 10, 12 horas fora de casa e aí tinha um contato menor com as crianças, com os adolescentes. Então acho que esse é um ponto bem interessante para as famílias, né? Bom, a última mudança positiva que foi presente na vida dessas pessoas que relataram melhora durante a pandemia foram mudanças de carreira. Então, acho que às vezes tanto de setor, então mudou 100% ou iniciou uma nova carreira, um novo curso, ou o formato com que trabalhava, né? A quantidade de horas e como trabalhava. Eu mesma mudei bastante, tive que me readaptar. Então, as aulas passaram a ser feitas online, aí teve uma série de aprendizagem de como usar mais a tecnologia no dia a dia, pensando em estratégias de ensino e aprendizagem e os atendimentos, né, que 100%
pelo menos para mim, 100% passaram a ser mediados também pela tecnologia, que não é que piorou, né? Eu tenho falado muito isso, não acho que as nossas habilidades de trabalhar ou as nossas habilidades sociais pioraram, acho que elas se transformaram e até algumas eu vejo que eu melhorei muito, né? Então eu acho que tem essa característica da carreira, para mim foi bem marcante como uma oportunidade de mudança e de aprendizagem de habilidades novas. Diante desse cenário todo, e se fôssemos responder a nossa pergunta inicial desse episódio, nós responderíamos então que os dados, a princípio, coletados durante o ano de 2020, nos mostram, via publicação científica, que nós não teremos exatamente um tsunami de problemas mentais, né? Diz respeito a maiores incidências e prevalências de doenças mentais espalhadas na população como um todo. Mas o que teremos é um desenvolvimento de novas demandas, especialmente relacionadas às sequelas que o Covid-19 produzirá nas pessoas que sobreviveram a ele, não só biológicas, mas também cognitivas. E, ao mesmo tempo, na população que esteve exposta ao Covid-19 diretamente, especificamente os trabalhadores da linha de frente da saúde. Sim, e daí, por mais que talvez a gente não tenha esse número muito enorme, né, assustador, né, que representa essa onda que destrói a cidade inteira, né, e o quanto pensar também que essas hipóteses, essas discussões de tsunami não parece uma catastrofização, né, intensificação muito grande de algum dado, né, você aumenta os seus problemas. Então acho que é isso, talvez não seja um tsunami enorme que vai destruir a cidade, mas sim uma nova demanda, um novo jeito, né, de olhar para os problemas em saúde mental. E eu acho que o interessante de nós discutirmos esse aspecto é também pensar nos serviços de saúde, portanto, né, o serviço de saúde mental que a gente pode começar a desenvolver, né, enxergar aí uma oportunidade de mudança e talvez pensar em novas possibilidades de intervenção e não só atendimento, mas psicoeducação, acho que uma série de possibilidades de serviços que talvez vão surgir diante da pandemia do coronavírus. Então, nós esperamos que você encontre caminhos para tentar melhorar um pouco, né, a sua vida, mesmo diante dessas condições horríveis que temos vivido coletivamente a respeito da pandemia. Que esses tempos difíceis, né, possam de alguma maneira representar alguma oportunidade de mudança mais positiva. Ainda que seja difícil, que está todo mundo sofrendo em alguma medida de intensidade, mas é isso, acho que a gente sempre precisa pensar em como aproveitar da dificuldade alguma coisa de aprendizagem e de mudança, né? Bom, Vivedor, muito obrigada pela companhia. Se esse conteúdo foi inspirador e você conseguiu aprender, compartilhe com outros vivedores e junte-se a nós para viver melhor, um pouco por dia, todos os dias. Até a próxima, porque o conhecimento é infinito.